Olá, pessoal do Instituto Federal Farroupilha. A convite da Pró-Reitoria de Ensino do IFAR, vou conversar um pouquinho com vocês sobre a consolidação e a expansão da rede federal enquanto políticas, do atual governo do presidente Lula. Não posso começar a falar em consolidação e expansão sem falar um pouquinho do nosso histórico, de onde viemos, uma rede que se inicia em 1909, com a criação das primeiras escolas de aprendizes e artífices, e que tem uma linha do tempo, que nos faz chegar a 2008 com 140 escolas de educação profissional, escolas técnicas, agrotécnicas e Cefetes. A partir do primeiro mandato do presidente Lula, então se inicia o processo de conceber a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, e a partir disso nós temos então a criação dos 38 institutos federais, que somados aos 2 Cefetes e ao Colégio Pedro II, compõem o que nós chamamos hoje de Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Esse processo foi um processo muito potente, muito vigoroso, que fez com que nós saltássemos de 140 unidades lá no ano de 2008 para 682 unidades da rede federal hoje. Isso fez com que, talvez pela primeira vez na história, nós tivéssemos uma política educacional que não mais estivesse de costas para o interior do país, fazendo essa rede que nós temos hoje absolutamente interiorizada e capilarizada. Todo esse processo de expansão da educação profissional e tecnológica, que fez com que durante esse período nós tivéssemos mais de 300% de crescimento só na força de trabalho docente. Eu não sei se todos sabem, mas lá em 2008, quando a rede foi criada pela Lei 11.892, nós éramos 9.792 docentes de educação profissional nessas 140 unidades. Digo nós éramos porque eu fazia parte desse conjunto de menos de 10 mil professores em todo o país. E hoje nós somos mais de 42 mil professores e professoras de EBTT distribuídos entre essas 682 unidades. Esse crescimento potente também se reflete na infraestrutura das nossas unidades, no corpo técnico administrativo em educação, que teve um crescimento na mesma grandeza do crescimento do corpo docente, na articulação dessas unidades com os seus territórios por meio de atividades de pesquisa, de extensão, de inovação. E hoje nós chegamos num momento que foi interrompido em 2016, quando a presidenta Dilma teve usurpado seu mandato, e todas as políticas, sejam de expansão, sejam de consolidação, seja de meramente garantir orçamentos suficientes para as instituições, tudo isso foi interrompido. E conseguimos, então, a partir do início do ano passado, 2023, depois de vencermos as eleições, retomarmos a consolidação e a expansão da rede federal enquanto políticas do nosso governo. Esta consolidação e essa expansão se materializaram no novo PAC, esse PAC, que nós chamamos de novo, ele tem como principal novidade trazer a educação para dentro, do plano de aceleração do crescimento do nosso país, e ele aporta para a expansão e consolidação da rede federal 3,9 bilhões. Desses 3,9 bilhões que estão alocados no novo PAC para a rede federal, 1,4 bi são para consolidação e 2,5 bi são para expansão. Do ponto de vista da consolidação, cujas ações já se iniciaram o ano passado, com a retomada de obras paralisadas, com a conclusão de obras que estavam inacabadas, com a aquisição de equipamentos imobiliários, e que se continua esse ano,
levando para as unidades que ainda não têm estrutura adequada ou completamente adequada, que ainda carecem de atualização tecnológica, a possibilidade, né, de consolidar as suas estruturas. E essa consolidação também se refere à força de trabalho. Dentro das estratégias para a consolidação da rede federal, né, nós temos 2 projetos de lei, um projeto de lei que transforma cargos que foram extintos em cargos que possam ser providos, e um projeto de lei, né, que cria novos cargos para que a gente possa consolidar a rede federal e para que a gente possa, né, ter força de trabalho para a expansão também. Dentro dessa consolidação, quando a gente fala em pessoal, nós estamos falando, né, em assegurar que cada uma das 682 unidades da rede federal, elas venham a ter, ao longo desse período da consolidação, a totalidade dos cargos necessários para a tipologia de cada unidade. Exemplo, se o campus está enquadrado na tipologia 56, ou seja, 70 técnicos, 70 docentes, 56 técnicos, é neste quantitativo que a consolidação pretende chegar para assegurar que todas as unidades da rede federal, elas possam, né, atingindo a plenitude da sua força de trabalho, também atingir a totalidade das matrículas para as quais aquela unidade, aquele campus, né, foi pensado, foi planejado. Do ponto de vista da expansão, nós tivemos recentemente o presidente Lula, então, anunciando, né, os 100 novos campos que deverão, né, ser construídos ou ser ampliados ou serem qualificados naqueles lugares onde já existe infraestrutura, né, e nós teremos então aí mais 100 unidades da rede federal que deverão, né, estar conclusas ainda dentro do governo do presidente Lula. E para isso, há esse aporte orçamentário de 2,5 bilhões para que a gente possa fazer todos os investimentos em infraestrutura necessários, seja de obras, seja de aquisição de equipamentos, mobiliários necessários ao pleno funcionamento de cada uma das novas 100 unidades. E da mesma forma, né, a partir do momento em que o Congresso Nacional aprovar o projeto de lei da criação dos novos cargos, né, termos então esses professores e professoras, esses técnicos e técnicas administrativos em educação, né, atuando em cada uma dessas novas unidades, evidentemente por meio de concurso público, né, o que vai permitir que um contingente significativo, né, de pessoas possam ter na rede federal oportunidade, né, de trabalho dentro das suas áreas de atuação. É importante também, né, a gente salientar que mesmo que a expansão nesse momento no novo PAC, né, ela esteja limitada a 100 novas unidades, o presidente Lula tem recorrentes vezes falado que deseja ver essa expansão ainda mais ampliada e que ele deseja até o fim do seu governo, né, ter uma rede federal com 1.000 unidades. Evidentemente, para isso há que se ter orçamento, para isso há que se ter, né, o Congresso Nacional aprovando cargos e funções necessários ao funcionamento dessas unidades, mas essa é uma esperança a mais que se coloca, né, além desse salto de 682 unidades, chegarmos a 782 aqui nesses próximos anos de abrangência do novo PAC, ainda podermos sonhar, né, com uma rede federal ainda mais ampliada, ainda mais capilarizada, sendo espaço de oportunidades, né, para muitos professores e professoras, técnicos e técnicas administrativos em educação que atuarão, né, como força de trabalho dessa rede, mas fundamentalmente sendo espaço de oportunidades para os jovens e trabalhadores dos lugares mais distantes desse país, né, dos lugares onde as oportunidades elas são extremamente limitadas. Então, o papel da rede federal cada vez mais converge, né, para a contribuição no processo de desenvolvimento social e econômico do nosso país, atendendo aquilo, né, que preconiza a Lei 11.892.